Bem-vindo ao Conselho Consultivo. A Par Pública vai emprestar 100 milhões de euros à TAP para responder a necessidades de tesouraria e um banco privado vai conceder mais 20 milhões. Ao que o Económico apurou, a primeira tranche de 50 milhões de euros deverá ser entregue à TAP até ao final da semana, logo depois do Governo decidir o futuro da companhia aérea, uma decisão que deve ser anunciada hoje, no final do Conselho de Ministros. A restante verba deverá entrar nos cofres da TAP em janeiro. Fonte oficial da empresa afirma que a TAP realiza habitualmente ao longo do exercício operações de financiamento junto da banca comercial e que uma dessas operações foi interrompida devido à privatização. Por isso, afirma, a Par Pública ponderou esta operação ali que vai ser mais tarde. É da privatização da TAP Consultivo, com os comentadores do ETI Pierre de Bourdeau. A ambos agradeço a vossa presença no Conselho Consultivo de hoje. Começo por si, Beja Amaro. O Governo devia dar luz verde à privatização da TAP hoje em Conselho de Ministros ou devia recuar, ou pelo menos ficar um bocadinho em stand-by? Ora bem, isto hoje é difícil falar, ou melhor, falar ou trazer novidades acerca do assunto TAP, mas eu diria que os semáforos têm três cores, não é? Tem o vermelho, o amarelo e o verde. Eu diria, respondendo à sua pergunta, que hoje deveríamos ficar pelo amarelo. Deveria pelo menos haver um passo de espera para se clarificarem algumas coisas. De qualquer forma, o processo já está de tal forma avançado que se calhar o que vale a pena é resolver rapidamente o assunto TAP e trazer depois, sim, para o público em geral, para a Assembleia da República em particular, as condições em que a TAP realmente será privatizada. Portanto, mas quando diz que deve ser resolvido hoje, não quer dizer que o assunto poderá ficar mal resolvido? Vamos lá ver, a situação da TAP neste momento, e atenção, a minha opinião de base e pessoal é que a TAP não devia ser privatizada. Portanto, é, digamos que a minha questão de base. Mas dado o adiantado do processo e de toda esta, não lhe vou chamar confusão, mas pelo menos algumas indefinições em todo o processo, e não me parece que haja vontade política para que tal não aconteça, portanto, e quando digo que tal não aconteça, que não aconteça a dita privatização, acho que o mais depressa possível, melhor. Porque não havendo mais do que um concorrente, havendo só, digamos que uma empresa interessada na aquisição da TAP, há que resolver rapidamente o assunto e deixarmos-nos de mais conversas e trazermos e andarmos aqui há mais de uma semana. E eu diria que mais de uma semana, e na última semana não há telejornal que abra que não se fale da TAP. Conclusões finais a que chegou nenhumas, portanto... Mas é um assunto importante para Portugal. Não, eu sem dúvida nenhuma, por tal forma que eu acabei de referir que a minha posição é que é perfeitamente contrária à do Governo e a de muitas outras pessoas, é de que a TAP não deveria ser privatizada. Agora, não me parece que seja essa a decisão que vai ser tomada. E a não o ser, é que se despachem rapidamente e que tragam a público as condições em que a TAP é realmente privatizada. Porque aí é que nós vamos ver se o negócio foi bem feito e se estão garantidas para Portugal todas as condições que são os mínimos que deveríamos ter em termos de estarmos a alienar algo que é claramente um bem nacional, mais do que muitas outras empresas que foram privatizadas. Pierre de Bourdeau, o único candidato à compra da TAP é German Eframovic, que tem como perfil de negócio ficar com as dívidas de empresas em dificuldades, renegociá-las e raramente acaba por pagar, arranja normalmente contrapartidas para conseguir avançar com os negócios. Portanto, há aqui uma questão de raramente acaba por pagar. A TAP vai ficar em boas mãos? Esta é a terceira pergunta que eu tinha, a qual eu gostava de responder, e antes de responder a terceira pergunta, que é a sua primeira, gostava de voltar à primeira pergunta. A questão da TAP é, hoje, o Estado é ou não o melhor defensor de uma companhia aérea? Hoje o Estado é ou não o melhor gestor de uma companhia aérea? Ponto 1. Ponto 2, a segunda pergunta é
A gestão pública é adaptada ou não. O Estado pode ser, mas depois a gestão pública pode não ser. Quer dizer que temos que inventar um modelo que tire o Estado da gestão. E as duas primeiras perguntas, até eu acho que sou uma pessoa que evolui nesta matéria, eu acho que o Estado não é o melhor defensor dos interesses da TAP hoje. O Estado até vê-se quase o que foi capaz de fazer. O Estado conseguiu pôr a TAP na situação onde está. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gestão da TAP, hoje, mesmo assim, a TAP não faz o que devia fazer. Quando se faz aqui benchmark do que uma companhia aérea, basta de ver analisar o volume de negócio, as rotas, o número de trabalhadores, é um conjunto de parâmetros que não batem certo. Então, de facto, para mim, eu também vivi o caso da privatização da Air France. A Air France começou realmente a desenvolver-se, a estar em condição de absorver a KPLM quando foi privatizada. Okay? Nunca a Air France foi tão potente desde que está privatizada, como é o caso da Lufthansa. A Lufthansa está privatizada, por acaso eu não sabia, vimos isto com José Benjamar há 10 minutos, foi privatizada no final dos anos 90 e a Lufthansa hoje é eu acho que é a companhia europeia mais a melhor saúde. Então, de facto, aqui, mais uma vez, é uma questão, o Estado não é qualificado. Agora, neste contexto, o Abramovich tem, para mim, um grande argumento a favor e dois argumentos contra. O grande argumento a favor é que, também aqui nós estamos de acordo que um candidato europeu não fazia sentido. Exatamente o que está a acontecer entre a British Airways e a Iberia. A Iberia passa a ser a variável de ajustamento da British. E a Iberia tem perigo. Okay? Quer dizer que aqui, então, de facto, uma companhia aérea, vamos a correr o risco que fique com as melhores rotas e depois que a TAP desaparecesse. Agora, aqui, o facto de ter um candidato da América do Sul, que é de facto um destino estratégico da TAP, pode efetivamente tornar a sinergia um bom candidato. Agora, eu devo dizer que o perfil do senhor, sou como toda a gente, eu não conheço, leio os jornais, e tenho um perfil, e quando estamos lá no Brasil, na América Latina, ele tem um perfil, uma reputação, bom, que eu não comento, mas de facto pode ser de vez em quando polémica. E em segundo lugar, a mim faz-me uma confusão de privatizar só com um candidato. Eu acho que aqui posso estar a favor da privatização como modelo. Desta forma, isto, para mim, não permite de fazer uma privatização em boas condições. E dessa forma, o processo foi mal conduzido, na sua opinião? Não, eu não estou a dizer que ele foi mal conduzido. Ele foi conduzido, é uma entidade interessada, pode haver aqui uma paragem, pode haver aqui o lançamento de um novo concurso, pode-se fazer aqui um conjunto de operações para tornar o bebê mais bonito, mas de facto não é que foi mal conduzido, é o que o mercado pode dar, mas com um candidato só tem muitas dúvidas. E Benjamar, com um candidato só pode-se dizer que a TAP vai ser vendida ao desbarato? O público diz hoje que o Governo não conseguiu encontrar um preço melhor. Eu vou voltar atrás. O ser um candidato único a mim não me faz tanta confusão assim. Continuo a dizer que o que me faz confusão é a privatização. O ser um candidato único são as circunstâncias do momento, são as circunstâncias, se quisermos, até do mercado da aviação em termos mundiais. Estou de acordo com o Pierre que a ter que se vender, que seja uma empresa não europeia, porque trará com certeza algumas outras sinergias, mas já não estou de acordo com outras questões que o Pierre acabou de dizer, que é o Estado não sabe gerir. Se o Estado não sabe gerir, demita-se o Estado. Porque é uma coisa, não das suas funções. É uma das coisas, não, e das suas funções, porque quem não sabe gerir, seja o que seja, demite-se. A questão é isso que me faz um bocado às vezes de confusão. O Estado não sabe gerir a TAP, o Estado não sabe gerir a EDP, o Estado não sabe gerir não sei o quê. Repare uma coisa, o Estado tem que saber gerir, tem que encontrar as pessoas certas para pôr nas empresas em função das suas diferentes circunstâncias. O próprio Estado ou o próprio Governo tem que encontrar os ministros certos para cada um dos ministérios. E se eles não estão em condições, demite-os, põe lá outros.
Portanto, vamos lá ver, a culpa, a de culpar o Estado pelas situações ou melhor, de desculpar o Estado, né, porque é incapaz, é uma coisa que eu nunca consegui perceber lá muito bem. O Estado tem que ser capaz de gerir. Mais ainda, em relação à TAP, não é verdade que a TAP não esteja a ser bem gerida, ou que não tenha sido bem gerida nos últimos 10 anos. Digamos que a situação, e podem-se-lhe fazer críticas, os trabalhadores fazem hoje críticas, o que é um facto é que esta administração não fez um mau trabalho nos últimos anos. Então o que é que falhou? Dir-me-á, olha, uma das coisas que falha, por exemplo, é não ser possível, e aqui as razões não têm a ver nem com o Estado português, mas sim com a inserção no nosso espaço europeu, não ser possível aumentar o capital social da TAP, o que é perfeitamente uma tontice. E quando digo uma tontice, como é evidente, é uma vontade política, é um caminho político seguido para um conjunto de empresas que não só a TAP. Porque, na prática, se olharmos para as contas, e este negócio eu não acho tão mal assim para quem for comprar. Porque nós olhamos para os ativos, fala sempre dos passivos, do que é que a TAP deve e da situação líquida da TAP. Mas não se olham para os ativos. E não só tem ativos líquidos, alguns deles líquidos, como, paralelamente, tem, digamos que, valores intrínsecos à sua própria atividade, que são, em última instância, contrapartidas de alguns passivos que tem. Portanto, as coisas não são tão más assim, mais ainda quando uma pessoa olha para a TAP, e quando digo TAP, até para o próprio grupo TAP, porque a TAP é como algumas outras empresas, como a própria Lufthansa, etc., não é uma empresa, não é a TAP Transportes de aviões, transportes de passageiros, desculpe. É, digamos que um conjunto de empresas. Todos nós sabemos, todos os dias se fala nisso, que, por exemplo, as empresas que estão sediadas no Brasil trazem, digamos que aportam às contas da TAP, e essa parte eu nunca consegui perceber lá muito bem porque é que aquilo não foi vendido. Haverá com certeza razões para que tal não tenha acontecido, porque se nós olharmos novamente para as contas, em termos operacionais, a TAP é rentável, a TAP tem resultados positivos. A TAP, nos 2 últimos anos, baixou o seu endividamento. Portanto, as coisas não são tão más como se pode dizer, mesmo em termos de gestão. Agora, que precisava de ser, digamos, revitalizada, fundamentalmente precisava de investimentos a sério, para poder ir a outras rotas, poder comprar rotas, poder, digamos, seguir um outro caminho. Estamos de acordo que é possível fazer melhor na gestão da TAP. É sempre possível fazer melhor na gestão de qualquer empresa, mesmo quando elas são boas. A questão é que, neste momento, querem privatizar a TAP, e por isso eu dizia hoje que era bom, dizia logo ao princípio, que era bom usarmos a cor amarela e irmos devagar. Ou então acabar-se rapidamente com a questão e então virem para cima da mesa o verdadeiro negócio que foi perfeitamente assinado, as salvaguardas que foram realmente assumidas, para que a TAP não perca e nós não percamos em Portugal. É porque as pessoas esquecem. Mas a vir para cima da mesa depois já não se pode resolver nada. Não se pode resolver nada, mas pode-se sempre fazer uma coisa, que é importante, que é pedir responsabilidades a quem assinou aquilo, não é? Mas não era importante conhecer tudo isso que enumerou antes da privatização? Vamos lá ver, em relação a algum conjunto nas negociações, as negociações devem ter algum recato, porque senão não são negociações. Não sei se está a ver o que era hoje. A situação está como está, portanto, ouvimos alguém intervir antes do Conselho, abrimos os telejornais, todos falam da TAP, ontem todo mundo falava da TAP, etc, etc. Já viu o que era vir um caderno, ou o caderno de encargos final para público antes das negociações? Devia ser jeitoso. Portanto, não havia negociação possível. Era digamos que mas não haveria alguns pontos importantes de se conhecer? Vamos lá ver, um conjunto de pontos importantes são ditos que estão salvaguardados. Nós vamos, entre aspas, acreditar que sim. Mas depois olhamos para o perfil de Eframovich e qual é o perfil percebemos que há coisas que não ficam garantidas. Eframovich é
como qualquer outro, portanto, um comprador, e só não é a Avianca, não é? Porque nós podemos estar a falar da Lufthansa, e não falávamos com certeza dos donos dos donos da Lufthansa. Porquê? Só se fala neste senhor porque a Avianca não pode comprar. Por razões, e cá voltamos nós novamente à mesma questão, porque a Europa não permite que nenhuma empresa europeia possa ser adquirida. Portanto, o que é que o senhor Abramovich teve que fazer? Teve que dar a volta. Claro, teve que dar a volta à questão. Vamos lá ver, nós não podemos olhar para as coisas e dizer que o senhor Abramovich é bom ou é mau comprador. Teoricamente, ele é um bom negociante. Ele é um bom empresário. Porque daquilo que tem feito, porque depois o dizerem que ele vendeu esta empresa, aquela e a outra, depois de ter comprado, ele não fez mais do que aquilo que qualquer bom empresário deve fazer. Estamos a olhar para factos. É isso, estamos a olhar para factos. É isto que eu estou a dizer. Estamos a olhar para factos. Ele, depois de adquirir uma qualquer empresa, faz a gestão dessa mesma empresa. A questão é que a TAP não é para nós portugueses e para a economia portuguesa uma qualquer empresa. E nós nunca nos podemos esquecer da importância. Basta olhar para os números dos últimos 2 anos e ver o que é que a TAP transportou, os acréscimos de passageiros que transportou, mais ainda os acréscimos de passageiros, e estamos a falar de uns milhões muito largos, de passageiros que passaram por Portugal através da TAP. E desses passageiros, quantos é que dormiram em Portugal durante 2, 3 dias, que não dormiriam, não é? Se passassem ou por Madrid, ou por Paris, ou por outro sítio qualquer. Portanto, e olhar para a TAP como algo, e é isso que eu espero que esteja depois das negociações perfeitamente salvaguardado, porque a TAP é para além dos seus valores de balanço, porque se olharmos, eu repito, não vou repetir os valores que disse há pouco, mas se olharmos para o balanço, aquilo não é tão mal como o pintam, mas há outros valores, a TAP tem outros valores, enquanto que a ANA é o que é um outro tipo de negócio, a Refere é outro tipo de negócio, etc, etc. Há duas entidades que são, nas privatizações, têm que ser olhadas com muita, muita atenção. Uma delas é a TAP e a outra é a RTP. Porque pelas suas características, têm uma força na economia, ou podem ter uma força na economia portuguesa e naquilo que é a identidade portuguesa, muito, muito grande. E se não o salvaguardamos, nós vamos ter um problema, mas não é agora, será daqui a 3 ou 4 meses. Pegando aqui nas palavras de Benjamar, podemos estar a hipotecar o futuro de Portugal com a venda da TAP? Ou o futuro da economia portuguesa? Não, mas eu não consigo não fazer o paralelo. Eu acho que aqui uma relação emocional. Eu sou francês, ok? E quando se vendeu Air France, tudo que tem na sua marca, o nome do país, tudo que tem aqui, tudo que tem a nossa bandeira, temos uma relação emocional muito forte. Agora concordo completamente com o que disse o José Benjamar. É verdade que, economicamente, a TAP tem um peso importante na economia do país. Aqui não tem nenhuma dúvida. Assim, como é que vê de fora, uma vez que não é português, como é que vê de fora esta privatização? É um processo... Consegue ter um olhar mais imparcial do que muitos portugueses? Não, eu não consigo. O que é que eu consigo ver é que, de facto, foi em França um debate terrível e factualmente, quando eu digo isto, factualmente podia ter sido o contrário, mas factualmente a Air France, quando se privatizou, estava com... Eu devo dizer uma situação idêntica, uma dívida importante. Foi privatizado... Não é verdade com a TAP. A TAP deve 900 milhões de euros. Entre o 1.5 bi, não? Não, isso é o passivo. Sim. Portanto, a dívida da TAP, em termos da dimensão da TAP, do negócio da TAP, da faturação da TAP, não é nada do outro mundo. Mais ainda, nos últimos 2 anos, ela diminuiu os seus passivos bancários em cerca de 200 milhões de euros. Portanto, a questão não é essa. E eu estou de acordo. Mas, José, pode haver aqui uma questão. Pode haver aqui também a questão do momento. É o momento que o país está. A taxa que a TAP está obrigada a pagar por N razões
faz que também isto complica muito a gestão também, é a arte do possível, é a arte do momento. É por isso que eu acho que... Não, mas haveria outros caminhos para resolver. Era preferível... Mas o outro caminho o quê? É de fazer o que aconteceu com a Suíça, por exemplo, com a Sabena na Bélgica, de terminar com a TAP e de criar uma nova companhia? Não necessariamente. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Mas porque não vender 49% da TAP? E o goodwill da TAP daria com certeza. Porque a TAP tem um valor intrínseco que as pessoas não sei se o sabem quantificar. Não sei se o sabem quantificar. Realmente a TAP hoje é das poucas empresas de aviação que tem uma capacidade não só para já operativa, como de expansão para a África e para a América do Sul. Okay? Que poderá ser muito mais desenvolvida ou autonomamente se fizerem investimentos em condições, ou, digamos, que sendo adquirida e no contrato de aquisição as coisas estarem bem definidas. Em relação à Air France e à Lufthansa, vamos lá ver uma coisa, nós não, quando falamos e quando se fala na afetividade, eu não estou só a falar na afetividade. Não, mas é um facto que para mim a TAP em termos afetivos, eu tento pôr a questão de lado. A mim, o que eu acho é que a TAP não tem a dimensão para poder resistir aos maus tempos que tem a Lufthansa ou que tem a França. Mais ainda, Portugal não tem força suficiente para, em determinado momento e depois de privatizar, poder impor a posteriori, poder impor determinado tipo de princípios e determinado tipo de atuações. Coisa que a França tem, como se nota quem é que manda na Europa. E isto não é indiferente uma coisa da outra. A seu ponto, no retrato positivo que faz da TAP, não podemos esquecer que a TAP não investe. E que a TAP consegue ter resultados operacionais positivos, mas não investe, não faz o que devia fazer para assegurar o futuro. Aqui um valor de 4 bi, mas toda a gente fala, faltam aviões, faltam renovar aviões. Não vamos dar exemplos concretos. A TAP é a única business class do mundo onde não se pode deitar completamente. Eu sei que é um pormenor, não é isso, mas de facto a TAP tem uma frota velha e de facto estes resultados são um bocadinho, para mim, são positivos, mas são artificiais. Mas os aviões são custos operacionais. Portanto, os investimentos, hoje, os aviões não se compram, alugam-se. Quando digo alugam-se, normalmente é leasing. Sim, é leasing. Portanto, são custos operacionais. Portanto, o que faz falta realmente, mas aí estamos de acordo, o que faz falta é investimento na TAP. Faz falta capitais à TAP. É compreensível. Eu estive a olhar um bocado para as contas. É compreensível que o capital social da TAP sejam 15 milhões de euros. Não, faz confusão. Por amor de Deus. Faz alguma confusão. Algo está errado. É de tudo o que nós estamos a discutir. Não é? A situação líquida são 320 e tal milhões de euros. O capital social são 15 milhões de euros. Como é que uma empresa que movimenta bilhões de euros por ano pode ter um capital pode ter um capital social daqueles. Algo é está errado. E a solução para isso, por amor de Deus, com soluções que hoje no mundo existem para financiar empresas, a solução é, ou melhor, a única solução é vender, privatizar. Desculpem, há outras soluções. Se quiser, há outras soluções ou havia outras soluções. Agora, se calhar, é tarde, não é? Vamos esperar para ver. Vamos esperar pela decisão de mais daqui a alguns minutos. Vamos esperar então por essa decisão que vai sair mais logo do Conselho de Ministros. Pierre de Bourdieu, Benjamar, muito obrigada pela vossa presença e pelos vossos esclarecimentos neste Conselho Consultivo que regressa amanhã.